Aqui Acontece Pirapora tem a honra de receber o secretário municipal de saúde, Rafael Lana, que também é presidente do COSEMES de Pirapora. Isso, queria agradecer e falando ao público do Aqui Acontece, é um espaço muito importante. A secretaria hoje ela entende que muito mais do que fazer, tem que chegar para a população uma informação qualificada. Aproveitando esse espaço, né, a gente iniciou agora, na semana passada, um projeto piloto com a Ascom. Então a Ascom ela teve uma reformulação, então queria parabenizar a coordenação lá, em nome da Carol, e eles entenderam que pela Secretaria de Saúde ser uma secretaria muito organizada com relação aos processos de trabalho, a gente precisa avançar com relação à informação que chega para a população. Então nós estamos trabalhando aí num portal, em que no portal a gente espera que tenha todas as informações da rede de atenção. Então qual unidade de saúde mais próxima de determinado indivíduo, quais os serviços que ofertam, onde procurar dependendo da queixa de saúde, e isso falta. A gente sabe que isso a gente precisa avançar, porque não adianta a gente atuar, né, de maneira eficiente se a população não tem esse conhecimento. Mas vale ressaltar também que nem todo mundo tem conhecimento, assim, principalmente os idosos, em acessibilidade de rede social, né? Além do portal, vai ser feito um trabalho com atenção primária, em materiais físicos que possam ser entregues a essa população, porque a gente sabe que não acessa a internet. Então, para esse público, a gente já também pensou em uma ação específica. Rafael, são muitas as demandas da saúde e, na maioria das vezes, eu costumo dizer que os recursos, ainda que venham, eles não são suficientes nunca. Porque existe um gargalo na saúde, e eu não falo só de Pirapora, falo no Brasil, onde recursos destinados muitas vezes não atendem o suficiente. Qual hoje a maior deficiência para Pirapora? Bom, para quem estuda o SUS, né, desde a promulgação da lei da 8080, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, isso é muito importante, mas paralelo a isso, a gente não observa que existe uma adequação da destinação desses recursos com a demanda crescente em saúde da população. E mais ainda, dentre os 3 entes federativos da federação, que é o próprio Ministério da Saúde, o Estado e o município, boa parte dessa demanda financeira ela fica a cargo do município, que é uma discussão que a gente vem fazendo, que o custo da saúde ele recai muito mais sobre o município do que no Estado e do que no Ministério da Saúde. Mas a concentração dos recursos ele reside lá no Ministério da Saúde. Sim. A gente já vem fazendo um trabalho muito importante, porque a gente entende que o financiamento ele depende muito de uma gestão eficiente. Então, uma gestão que ela é pautada somente em buscar emenda parlamentar, por exemplo, a gente entende que isso não é uma forma mais adequada. A forma mais adequada é a gente buscar, dentro do Ministério da Saúde do Governo do Estado, quais são as linhas de financiamento e quais são os regramentos. Exemplo, agora recentemente, a gente já vem pleiteando isso pela Fundação, que é a linha de cuidado do AVC, que precisa de vários critérios para que a Fundação esteja habilitada dentro do Ministério da Saúde. E agora nós conseguimos finalmente habilitar a Fundação. Isso significa que a Fundação, que recebia R$45 mil por ano para custear a parte desse serviço, vai passar a receber 450 mil. Então, 10 vezes mais desse recurso. Então, a gestão em saúde do município de Pirapora, e eu sempre faço questão de exaltar a condução do prefeito Alex. Só é possível porque ele nos dá essa autonomia, nos cobra, mas nos dá essa autonomia de poder buscar formas de organização para que a gente possa ter um financiamento mais eficiente. Mas você me pergunta hoje, qual que é a principal fonte, deficiência no financiamento hoje? Hoje Pirapora, ela saltou, né, de um repasse do município, que o mínimo constitucional que o município precisa passar para a saúde é 15%.
Hoje, praticamente 99% dos municípios não recebem só 15%, como eu disse. Como a federação e o estado não repassam o que deveria, né, acaba que o município tem que arcar com boa parte dessa despesa. Então, Pirapora chegou a receber mais de 28% de repasse do município. Hoje, a gente trabalha com uma casa de 19% e 20%, ou seja, a gente deixou de usar esses 6% do município e aquilo que a gente deixou de usar, a gente está usando mais do Estado, mais do Ministério da Saúde. Então, assim, um orçamento que a gente herdou da gestão passada lá em 2021, que era próximo de 45 milhões, hoje ele já está em 160 milhões. Então, houve um estudo nas características epidemiológicas, ou seja, quais são as necessidades de saúde. E é um salto expressivo. Mas hoje ele atende muito próximo da realidade de Pirapora. Significa que a gente tinha uma defasagem muito grande. O que significa isso na prática? Antes de 2021, uma ressonância, o tempo médio para a realização de uma ressonância era em torno de 1 ano. Hoje, a gente tem ressonâncias voltadas para a oncologia, por exemplo, que a gente consegue fazer em 2, 3 semanas. Porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais eficiente é o tratamento. E o prazo médio é de 60 a 90 dias a ressonância. Dá para fazer ressonância para todo mundo que precisa? Não. Mas a gente tem os critérios, né, de urgência, que a gente consegue, dentro desses critérios de urgência, atender de maneira eficiente a nossa população. Houve um aumento expressivo nas cirurgias eletivas. Falta o que para que Pirapora consiga zerar? Hoje a gente conseguiu uma ampliação por parte do próprio hospital na oferta do serviço, porque a gente ampliou tanto a capacidade de cirurgia, a quantidade de cirurgias ofertadas, que hoje a gente esbarra muitas vezes num médico, numa equipe, bloco cirúrgico, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque foi um trabalho que foi feito lá em 2023, quando lançou um programa do governo do estado chamou Opera Mais. O que o governo do estado fez? Olha, passou a pandemia. Qual foi o reflexo da pandemia? Muitas cirurgias eletivas ficaram paradas. Então ele lançou esse programa para diminuir a fila das eletivas. E disse assim para os municípios, se organizem com seus prestadores para que, quanto mais cirurgias vocês fizerem, vocês podem atingir bonificações. Eu lembro que à época, o prestador, a fundação, ainda por não entender o programa, se recusava a aderir ao programa. Então eu, enquanto presidente do COSENS, a gente fez um grupo de trabalho que era o COSENS, a regional, a GRS e o prestador. O primeiro passo foi fazer com que o prestador entendesse a característica do programa, que era vantajoso. A partir daí a gente elencou as principais demandas, quais demandas demorariam mais para o paciente deixar o bloco. Então fizemos um trabalho que ele foi até premiado pelo Estado. E a partir daí a gente começou a operacionalizar. Então a gente saltou de uma média de 40 cirurgias eletivas por mês para mais de 150 cirurgias eletivas por mês. Isso é um avanço enorme. Grande avanço. Tanto é que a gente tinha uma meta de cirurgias ao final do ano, a gente bateu essa meta e a fundação recebeu uma bonificação de mais de 2 milhões, fora o recurso que ela recebeu pela produção das eletivas. Então é um trabalho muito importante em que a gente apoia o prestador para que ele atenda nossas demandas, mas a gente operacionaliza todo esse recurso para que ela consiga. E mais importante ainda, existia uma cultura até então em que uma cirurgia eletiva ela era urgenciada, ou seja, para que se tentasse fazer aquela cirurgia mais rápido, colocava ela como urgência. Então foi feito um trabalho com os médicos para orientá-los que a mesma cirurgia que entra como eletiva ou entra como urgência, a mesma. Vou dar um exemplo. Se essa cirurgia se paga pela eletiva R$1.000, se a mesma cirurgia entrasse como urgência, pagava-se 100. Os médicos sequer sabiam disso. Então a gente fez esse trabalho e os médicos pararam de urgenciar. Então é a primeira vez na história, a partir de 2023, que sempre as cirurgias de urgência foram maiores que as eletivas. Foi a primeira vez que se inverteu isso, em que as eletivas foram maiores que a urgência.
Isso é maior recurso financeiro para o hospital, maior capacidade para eles investirem na qualidade e maior a população atendida. Você falou sobre o COSEMES e vale destacar que o COSEMES ele tem um papel fundamental, principalmente em destinação de recursos através de você como presidente da Pirapora. Exatamente. O COSEMES de Minas, para quem não sabe, é o Conselho dos Secretários de Saúde. Então eles existem em todos os estados. O COSEMES de Minas ele é o COSEMES referência do Brasil. Sim. Então é ali onde a gente obtém a informação qualificada, uma informação que chega mais rápido, e a gente tem uma assessoria que ela é fundamental para que a gente faça gestão em saúde sem cometer erros. Então muitos prefeitos são resistentes ao COSEMES, talvez por não entenderem a importância dessa instituição na gestão municipal. Ele foi criado justamente para apoiar a gestão municipal. Então ele é a nossa retaguarda quando a gente tem qualquer uma resolução nova que saiu, a questão da judicialização na saúde. Então estar próximo dessa entidade significa avanços mais rápidos para a região. Então eu estou como presidente do COSEMES aqui da região já vai para 6 anos. E os frutos que a gente colhe dessa relação são visíveis. Tanto é que essa experiência das eletivas, ele foi capitaneado pelo COSEMES. E você foi reconduzido, né, pela 3ª vez. Pela 3ª vez. Que mostra que você é um excelente gestor, senão não estaria aí à frente há tanto tempo. É uma honra, porque ser reconduzido, eu sou reconduzido pelos outros 6 gestores em saúde. Então são justamente pessoas que observam tecnicamente se a minha condução à frente do COSEMES da nossa micro, ela está adequada. Pirapora, geralmente o município polo, a ideia é que o presidente seja do município polo, mas Pirapora há muito tempo não tinha um presidente do COSEMES, né? Isso significa um avanço muito grande. A gente teve avanço na pandemia, em que a gente teve uma vacinação muito eficiente, não teve perda de dose. Tudo isso, sempre o COSEMES ele está envolvido. Então, eu também agradecer ao prefeito, né? O prefeito ele entendeu a importância do COSEMES e o avanço que a gente teve nos aproximando dessa instituição que até então Pirapora estava afastada, tanto do COSEMES quanto da regional, que é a representação do estado no nosso município. São quantos municípios regionais aqui que participam? Da nossa micro-região são 7, mas por a gente ter o centro de especialidades, acaba que a gente atende 12 municípios, que também atendemos a micro de Coração de Jesus. E a nossa gestão, ela foi considerada muito eficiente pelo estado, porque a gente tem de 2 em 2 anos, que a gente chama de PDR, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Regional. Nele, o estado avalia as micro-regiões de saúde, se elas são efetivas, se elas não são. A nossa é avaliada na média complexidade. Então, uma região de saúde bem avaliada, ela tem que ter 70% para cima de resolutividade. Pirapora, ela hoje está próximo de 90% de resolutividade na média complexidade. E o estado, no último PDR, entendeu que a gente, por ser muito resolutivo, a gente deveria absorver a micro de Coração de Jesus, para que a gente pudesse também contribuir. É uma micro também muito resolutiva, mas justamente pela nossa organização, não só dentro de Pirapora, mas na micro-região, a gente tem essa capacidade de absorver uma outra micro, né, que seria uma micro bipolar. Então a gente fica muito feliz com esse trabalho, com esse avanço. É óbvio, a gente tem muito a avançar. Eu até às vezes tenho que me policiar, porque eu acabo nem comemorando um resultado, porque eu sei dos nossos compromissos que a gente precisa avançar. Então, mas a saúde é assim mesmo, né? A gente tem que ser resiliente e entender que e a população depois da pandemia, ela ficou, me parece que assim, mais impaciente, né? Ela ficou mais ansiosa. Sim. E a gente tem que entender isso como gestor, né? E fazer com que a população entenda que a gente está trabalhando muito para cada vez mais atender melhor essa população. Rafael, quero trazer uma polêmica para você.
muito se fala de atendimento em PSF, muito se fala de falta de material, mas poucos sabem a realidade do que está acontecendo. Fala pra gente, por favor. E quando eu falo que a saúde ela precisa se comunicar melhor para a população, porque boa parte dessas reclamações é porque a gente não deixa claro para a população como a gente trabalha. Então nós verificamos, principalmente nas redes sociais, acompanhando, né, que boa parte da reclamação, por exemplo, gás e soro, faltando nas unidades. Quando nós entramos, realmente esse problema ele acontecia. Por quê? Porque antes as compras elas não eram feitas pela melhor maneira, que é o quê? Você precisa prever a demanda. A partir da previsão da demanda, você tem que startar um processo licitatório. Sim. A Secretaria de Saúde, quando eu cheguei, ela não tinha o processo licitatório próprio. Então isso era demandado para a prefeitura. O que demorava mais. Demorava porque caía, né, numa equipe de licitação que tinha que fazer a licitação para toda a prefeitura. Sim. Então o primeiro trabalho enquanto gestor foi demonstrar para o prefeito a necessidade de ter uma equipe própria. Por isso que eu agradeço o prefeito Alex. Porque sempre que a gente chega com uma demanda, por mais complexa que ela pode parecer, ele dá essa oportunidade da gente operacionalizar. E graças, né, ao aval do prefeito, a gente hoje tem uma equipe muito competente. Tanto é que hoje, dia 1º, ela está dando um curso sobre a lei de contratações. É uma equipe que eu faço questão, porque eu sou professor, eu faço questão de qualificar esses profissionais, né? E a gente já está tendo um retorno muito grande. Tanto é que no último ano nós fizemos mais licitações que a própria prefeitura, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma equipe própria de licitação, essas licitações que antes duravam 6 meses, 8 meses, 1 ano, passaram a durar menos de 3 meses. Então, otimizou. Otimizou e a gente previu. Então, aquela gás e aquele soro, eu tenho uma demanda estimada no ano e é feito um processo licitatório para fornecimento. Para que não falte. Para que não falte. Ela chega no almoxarifado e isso é demandado pelas unidades. Muitas vezes que chega essa reclamação de falta de soro e gás, significa que aquela unidade não pediu a tempo para que o almoxarifado pudesse fazer a entrega. Porque também existe a logística, né? Exatamente. E eu também não vou condenar o profissional da atenção primária, porque hoje eu sou muito mais consciente até para fazer uma crítica. Eu, enquanto cidadão fora da saúde, eu era uma das pessoas que criticava muito. Mas muitas vezes a gente critica porque a gente não entende o processo. Sim. E aqui eu não estou querendo justificar as falhas. A falha existe. Mas às vezes a demanda é muito grande. Você tem que atender uma gestante, você tem que atender a população e ao mesmo tempo você tem que ficar cuidando da logística. Mas essa é a questão do financiamento, porque a atenção primária é financiada pelo Ministério da Saúde. Então, dentro da equipe da atenção primária, por exemplo, não se tem um gerente específico da unidade. Sim. Geralmente o gerente da unidade é o enfermeiro, mas o enfermeiro tem suas atribuições. Além dessas atribuições técnicas, causa uma sobrecarga. Causa uma sobrecarga. E a gente tem ciência disso. Então, e às vezes faz a crítica para o secretário e está tudo bem, não tem problema. Mas é importante a gente colocar isso para a população, que às vezes uma única pessoa tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes passa despercebido essa situação. Isso é informado para a população. Não deixa de ser falha, né? Mas eu costumo dizer que só vai errar quem tenta fazer. Sim. E é uma falha que, se as pessoas conseguirem observar, não acontece em todos os locais. E não é recorrente, exatamente. Se fosse uma falha de gestão, faltaria gás e soro em todas as unidades. Sim. São situações pontuais que acontecem, né, devido a uma sobrecarga, uma falta de atenção, uma falha de comunicação, né, em todos os envolvidos. Não dá para você culpar A ou B. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem sua vida. A gente sabe que tem dias que a gente não tem a mesma produtividade. Verdade. Né? Mas só que na saúde existe esse fator complicador, porque todo mundo que procura está debilitado, né? Então, quando a gente está debilitado do ponto de vista de saúde, você fica mais sensível, né? Você fica mais ansioso para resolver o seu problema. A gente entende, né? E a gente conta aí com a população para que tenham essa compreensão. É óbvio
jamais a gente vai permitir que não haja acolhimento, jamais a gente vai permitir que haja omissão. Por isso eu sou muito acessível. Sim. Né? Sempre que nos procuram, eu tento atender o mais rápido possível, porque também a gente tem muito compromisso. Por exemplo, até agora eu nem consegui almoçar. Inclusive nós estávamos na reunião do COSENS. Hoje é dia de reunião do COSENS, junto com a CIB e o Estado. E a gente tem essa reunião mensal. Mas isso para mim não é o problema. O problema é quando a gente tem pessoas, né, que não é essa parcela da população que realmente não compreende, mas pessoas que parece que não querem ver o problema solucionado, né, que recorrentemente fazem ataques, talvez porque não gosta do prefeito ou que não gosta do secretário, mas por trás de nós tem os profissionais que estão lá na ponta. E eles sentem muito, né, a cada notícia que maldosa, eu recebo muita mensagem dos profissionais e isso acaba afetando, né, até a qualidade do trabalho, porque eles falam, poxa, a gente trabalha tanto pensando na população e muitas vezes reconhecimento. Exatamente, né? Rafael, houve uma fala de que é necessário chegar 3 horas da manhã no PSF. Isso não é, sinceramente, eu sempre tenho cuidado antes de fazer uma afirmação. Pode ter ocorrido? Pode. Mas foi a primeira situação que eu me deparei quando eu entrei, lá em 2021. Sim. A primeira coisa que eu fiz, e agradecer a Valéria, que hoje ela é coordenadora da atenção primária. Ela falou, Rafael, nós precisamos visitar todas as unidades, doa o que doer. Você vai ouvir muita coisa, porque são unidades que ficaram abandonadas muito tempo, mas esse é o papel como gestor. Então eu escuto muito os profissionais. Então eu fiz questão de estar presente em todas as unidades. Eu lembro que eu falava que a gente ia reformar as unidades, eu recebia risos, com deboche dos próprios profissionais, que já estavam tão desacreditados com promessas, que já não acreditavam mais. Então esse foi um primeiro avanço, a gente reformou e construiu unidades. Então hoje todas as unidades passaram por reformas. Estão adequadas? Não. A gente pega a própria casa da gente, a gente faz uma reforma hoje, nunca fica bom. Amanhã a gente tem outra coisa que a gente descobriu. Então esse foi o primeiro movimento, né? Então a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, né, a gente percebe que, primeiro, o funcionário estava desmotivado pela estrutura, estava desmotivado por falta de valorização. Então tudo isso o prefeito permitiu. Ele permitiu que a gente melhorasse a infraestrutura, ele valorizou os profissionais do ponto de vista financeiro. Nossos profissionais da atenção primária recebem um valor que, comparado à nossa região, né, é um valor que é justo. Poderia ser mais? Poderia, mas dentro das nossas possibilidades, é um valor que agrega, né, para que fixe o profissional. Para você ter uma ideia, em outras regiões, os profissionais da atenção primária não são efetivos. Você tem uma alta rotatividade. E a atenção primária, ela preconiza justamente isso, né? Então, o segundo passo, a partir do momento que a gente melhorou a estrutura, a gente verificou realmente isso. Os PSFs, eles abriam uma agenda única no mês e a população tinha que chegar lá 3, 4, 5 horas da manhã. Foi a primeira coisa que a gente interviu, em que essa agenda ela tem que ser dinâmica e não há necessidade da pessoa chegar lá 4, 5 horas da manhã. Por incrível que pareça, ainda nós temos alguns idosos que têm esse hábito. Mas se aconteceu em alguma unidade, a gente pede que nos procure na secretaria, relate o problema, nós temos ouvidoria, a gente está à disposição para entender o porquê que ocorreu, né? Para que a gente possa dar a resposta à população. Então fica aqui, você como usuário de saúde do PSF, se houver essa ocorrência, busque sim a secretaria, busque o contato do secretário, que sempre está disponível, porque é o certo. Sim. Você também não pode ficar alheio. Se não chega até você, como você vai ter conhecimento? E a gente fala que é como chega, sabe, Madalena? Porque assim, a gente está sofrendo um fenômeno que para mim é extremamente negativo, que são das redes sociais. Eu acho que elas têm uma função muito importante. Sim. Eu acho que as pessoas não estão sabendo utilizar essas ferramentas, né? Então a gente vê esses canais de comunicação, como aqui acontece, como outros canais de comunicação, que eu sempre digo também, que tem que ter credibilidade.
né? Que são canais que você tenha confiança de saber que aquela informação ela foi verificada. Sim. Né? Então, muitas vezes, os próprios canais fazem essa crítica. Até porque nós lidamos com vidas e responsabilidade, né, gente? E fazer esse papel da cobrança mesmo. Porque, como você disse, eu estou aqui fazendo esse quadro para a gente poder divulgar melhor a saúde. Eu tenho certeza que em algum ponto da cidade está acontecendo alguma falha. Sim. A gente não, humanamente impossível a gente conseguir, né, atender a todas as fases. Por isso que a gente tem coordenação, direção. Mas se isso não chega a qualificar, então uma denúncia. A pessoa vai lá na rede social, filma, né? Sim. Mas isso na prática não me dá instrumento, por exemplo, eu fui mal atendido pelo médico. Vai lá na rede social, a rede social não é um instrumento para eu abrir um processo administrativo. Sim. E quem me conhece de perto, eu não tenho nenhuma objeção em instaurar um processo administrativo por má conduta. Nós temos vários exemplos na própria atenção primária. Nós tivemos uma situação de um médico da atenção primária que maltratou uma idosa, ela fez uma ouvidoria, a partir da ouvidoria instaurou um processo administrativo e esse médico foi mandado embora. Então, é possível a gente chegar nisso? Na administração pública é mais trabalhoso? Mas não é impossível. Mas as pessoas também têm que se conscientizar que não é só rede social. Existe caminhos de via legal. Sim, e a secretaria ela é muito acessível. Tanto é que hoje nós temos a ouvidoria própria do município, sim, que funciona todos os dias na secretaria, com uma funcionária efetiva, em que ela é isenta. Por que é uma funcionária efetiva? Porque ela não pode ter esse vínculo com qualquer gestão. Ela tem que ter a responsabilidade com o serviço público. Então ela está lá para receber todas essas ouvidorias. E dependendo, né, do grau da denúncia, a gente vai precisar afastar um profissional, ou a denúncia ela vai servir para a gente reformular processo de trabalho. Sim. Então é importante que a população nos procure. Mas eu quero falar com o secretário. Tem gente que deixa de fazer ouvidoria para tentar falar com o secretário. E às vezes por incompatibilidade ela não consegue falar comigo. Então, pessoal, fazer a ouvidoria ela está ligada diretamente ao secretário de saúde. Então, obrigatoriamente, a partir do momento que se faz uma ouvidoria, eu tenho responsabilidade para dar encaminhamento para aquela ouvidoria. Se eu não respondo, daqui a pouco o Ministério Público vai me cobrar porque eu não estou respondendo as denúncias feitas na ouvidoria. Então, a gente pede que vá até a secretaria. Na impossibilidade, a gente tem canais de comunicação e a gente vai até disponibilizar isso para a gente voltar a divulgar. A gente divulga constantemente, né? No próprio site da prefeitura tem os canais de comunicação. Então a gente pede que a população faça realmente esse tipo de denúncia ou de manifestação, que a gente diz. Muitas vezes não é uma denúncia, olha, eu fui no PSF, o médico não está chegando no horário, acontece Sim. muito. Eu estava com uma consulta marcada, o médico faltou. Acontece também, mas o médico adoece, né? É um ser humano, Sim. pode acontecer. O que não pode é ser recorrente, né? Porque aí a gente precisa atacar. E a gente conta, né, com os canais de comunicação, com credibilidade, com a própria população, que pode fazer com que a gente melhore sempre. Rafael, houve um corte na saúde que foi falado recentemente, inclusive, em jornais aí de repercussão do Estado. Fala pra gente se Pirapora será afetada. Bom, só não vai ser afetada justamente por conta desse planejamento estratégico que nós temos. E aí eu volto a enfatizar o COSENS. Então, para que efetivamente seja operacionalizado esse corte, que foi lá no CEAI, na atenção especializada, existe um fluxo que precisa ser construído para chegar na tomada de decisão. Então é por isso que é importante a gente estar próximo do COSENS. Qual que é esse fluxo? O Estado chega para o COSENS e fala, olha, nós vamos precisar reformular a política da atenção especializada. Então existe um grupo de trabalho, que isso é instituído por lei, em que nós temos a mesma mesa, Estado e COSENS. O Estado apresenta lá a sua deliberação. Olha, nós vamos precisar repactuar essas linhas de cuidado, que no nosso caso aqui vão ter especialidades que vão ser descontinuadas. Então eu já venho acompanhando isso desde o segundo semestre do ano passado. Então, percebendo que a gente avançava realmente para operacionalizar isso, porque o COSENS pode bater o pé e falar, nós não concordamos.
Mas o Estado vai falar assim, mas tudo bem que vocês não concordam, mas eu preciso diminuir o repasse. Então a gente já vem acompanhando. Por isso que é importante o gestor estar inserido no COSENS. Se eu tivesse afastado, eu só ia ficar sabendo esse ano. E aí, para a gente tomar atitude, e aí junto com a equipe da saúde, né, junto com o CEAI, a gente, dentro das nossas especialidades, a gente já está formulando, né, um processo em que a gente vai continuar ofertando pelo município o que vai ser descontinuado pelo Estado. Então vai ter um impacto agora, até a gente reformular, mas a garantia é que a população não fique desassistida. Então é importante destacar que ninguém vai ficar desassistido. Não, muitas vezes, aí eu falo que existem os profissionais e profissionais. Sim. Então esses dias eu recebi uma ouvidoria lá do CEAI, que o paciente foi e uma das profissionais lá do CEAI falou assim, isso aqui não vai ofertar mais não, agora você vai ter que fazer particular. Inclusive recebi também falando, por isso que eu trouxe essa pergunta. E foi feita uma reunião com os profissionais para que orientassem os profissionais, para dizer a eles que a gente passaria por um processo de transição. O João foi na rádio para alertar sobre isso, que seria uma transição, mas que em breve, agora nos próximos meses, a gente regularizaria esse fluxo, porque a gente ainda está em discussão com o Estado também, né? Como é que se descontinua uma linha de cuidado e essa população que a gente está sendo atendida, porque é uma população que ela exige um cuidado constante, não é aquela consulta pontual que a pessoa vai embora e nunca mais precisa do serviço. Mas é dizer, como eu falo, é uma política estadual que foi descontinuada e caiu no polo dos municípios. Mas a população, por não entender isso, a culpa é do secretário. Por isso que é importante informar. Exato. Fala pra gente, a oncologia, ela foi um grande passo, tem crescido muito aqui a procura, né, em consultas, viabilizou também o tratamento em Pirapora. Quais serão os próximos avanços? Bom, a oncologia é outra experiência muito exitosa. Então, a extensão em oncologia hoje em Pirapora, para se ter uma ideia, é uma ação pioneira dentro do estado da região norte de Minas. Se você for em outra região do estado, isso não é possível hoje, né? Então, foi um avanço. E aí eu falo que para quem é gestor de saúde, ele precisa contar com vários apoios, né? Primeiro, eu não posso deixar de falar que é o prefeito, né, que teve a coragem de assumir, né, essa responsabilidade. Então, a partir do momento que ele fez esse compromisso, porque há mais de 10 anos se tentava implantar essa oncologia. Sim. E não avançava, por vários fatores, né? Arley Santiago, exaltar mesmo, porque eu era uma das pessoas que não acreditava em deputados. Hoje eu vejo um trabalho muito efetivo do deputado Arley. Ele foi um dos que quis investir na hemodiálise, então a gente precisa depois, eu quero convidar a reportagem para conhecer de perto a hemodiálise. Sim, quero até agradecer também, porque Arley, ele se faz presente em Pirapora em detalhes. E não só isso, né? A equipe dele está em contato comigo toda semana. Tiago é um grande parceiro. Tiago, a Deise lá em Belo Horizonte. Exatamente isso. Ele não é presente de tempos em tempos. Mesmo que ele não possa estar presente, a equipe dele nos presta uma assessoria muito grande. E eu não posso deixar de falar da Shirley, que abraçou essa causa, mas não é só abraçar a causa, né? Ela nos apoiou com recurso financeiro. Quando precisou a gente ir até o estado, né? Ela, junto com a gente, junto com o Arley, ela estava presente. Então é uma construção de muitas mãos, né? Uma dimensão dessa. Qual que é o retorno de tudo isso? Hoje, o que a gente mandava para Montes Claros, a gente faz aqui. E eu reuni com o Dr. Helder recentemente. Hoje já são mais de 700 atendimentos mês. Então pensa, essa população toda, ela tinha que deslocar para Montes Claros. É um avanço que eu digo que a gente ainda não tem a dimensão de o quanto isso já é benéfico para Pirapora. Com relação aos próximos passos da oncologia, a gente cada vez mais estabelecer fluxos mais eficientes, garantir com mais rapidez os exames que são preconizados para diagnóstico. Isso a gente já tem construído constantemente, e atender melhor essa população. Eu falo que tem um caso muito emblemático de um indivíduo que ele precisava ir para Montes Claros,
fazer a quimioterapia e tinha que retornar para no mesmo dia fazer hemodiálise. Hoje ele consegue fazer tudo dentro de Pirapora. Então só quem passa por isso, quem tem um familiar, sabe essa dimensão. Por isso que eu digo que a saúde de Pirapora hoje, ela não pode ser pautada só pelos problemas que a gente tem, porque realmente a gente precisa resolver. Por isso que é importante a gente sempre priorizar os avanços. Você falou que não costuma agradecer e nem recordar, mas isso é importante. Exatamente. E é importante para os profissionais envolvidos, sabe? Sim. Porque é o legado que eles estão deixando, né? Porque eu vejo que para a gente trabalhar, para qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente tem que dar significado. Né? Não existe algo que dê mais significado do que aquilo de salvar e cuidar de vidas, na minha opinião. E você tem sido excelente como gestor nessa área, viu, Rafael? Nós temos uma boa equipe. Quero parabenizar você, a equipe, e dizer que, para mim, como informação, é muito importante de sempre ter esse acesso. Eu agradeço. Vou dar um spoiler aqui que eu vou deixar para o prefeito dar a notícia, mas já para o aniversário da cidade nós teremos aí importantes inaugurações. Olha! Né? Já quero entrevistar o prefeito. Ele precisa, ele mesmo, dar a notícia, porque é alguém que me cobra muito. Sim. Que nunca está satisfeito. Né? Eu digo que a gente que é da gestão, a gente nunca está satisfeito. Né? Conseguiu algo, a gente está correndo atrás de outros. Mas tem já notícias já bem divulgadas, né? A vinda do posto de coleta do Hemominas. Nós estamos aí com 2 unidades básicas de saúde, uma financiada pelo Ministério da Saúde, outra pelo Estado. Que serão construídas, né? Sim, que a do Estado, inclusive, foi um pleito do próprio deputado Arley Santiago, que fez junto ao governador, nos possibilitou a ideia que ela seja implantada lá no Nova Pirapora, onde a gente precisa. Né? Nós temos a hemodiálise, eu falei. Então, assim, a cada avanço, né, a gente já está preocupado com o próximo passo. A UPA, ela vem se tornando uma realidade, a gente sabe que é um pleito da população e a gente já tem um planejamento, enquanto a UPA não foi implantada, um planejamento junto com o hospital, junto com a atenção primária, para que a gente tenha uma unidade intermediária entre a atenção primária e o hospital, para a população ser atendida e não sobrecarregar e não precisar ir ao hospital. Será a unidade ambulatorial? Vai ser dentro da unidade ambulatorial, que a gente está chamando antes era unidade ambulatorial de Pirapora, a gente vai chamar de unidade intermediária. Então assim, à medida que a gente avança, a gente sempre está preocupado no próximo passo, sabe, Madalena? Mas não eximindo das nossas falhas. A gente sabe que a gente tem falhas dentro dos processos, a gente sabe. E é justamente isso que faz que a gente crescer. A gente não fica só também comemorando, porque o êxito ele não faz a gente avançar. O que nos causa desconforto, né, que são as nossas falhas, que são o impulso para a gente melhorar. Mas nunca devemos esquecer daquilo que também alcançamos. Eu digo exatamente que até hoje já fizemos muita história com relação à saúde do município, né? É um legado que a gente já deixou, né? Mas é um legado que a população merece. A gente não está fazendo favor. Eu falo como munícipe, eu trouxe minha mãe de Uberlândia para morar comigo, porque a qualidade de vida aqui é infinitamente melhor do que lá. As pessoas têm uma visão, às vezes, muito errada desse processo. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte de um município que me acolheu, né, como cidadão. E é muito gratificante a gente poder retornar. É desgastante? É desgastante. A gente deixa a nossa família para cuidar de inúmeras famílias, por isso que, às vezes, uma crítica infundada, às vezes chateia mesmo. Sim. Mas a gente sabe que a gente está aqui por um bem maior, por um bem de uma população de mais de 53 mil habitantes, que realmente precisam, né? E eu fico muito feliz do que a gente conquistou até agora, porque o que antes parecia impossível, que eu falo para o Alex, que ele permitiu a gente que é da saúde sonhar, e não só sonhar, realizar sonho. Isso é importante. Isso é importante. Então eu quero te agradecer e dizer que foi um prazer conversar com você. E eu que agradeço.